Boa tarde, turminha do terceiro ano, tudo bem? Deus abençoe vocês. Vamos começar a nossa aula de geografia, professora Leda, e desejo assim que todos tenham assim uma boa aula e muita paz e saúde para cada um de nós. Na nossa aula anterior, nós trabalhamos com o nosso livro, lá na página 41, que tinha como tema sentir os elementos da paisagem, né? Aí eu deixei um texto para vocês lerem, li o texto, pedi que vocês lessem e respondessem a atividade da página 42. Hoje nós não iremos fazer essa correção. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e na próxima aula a gente faz correções das duas, que eu também vou deixar uma atividade hoje, tá? Aí na próxima aula de geografia já irei fazer a correção das duas. Realizem e me enviem, tá certo? Então, eu quero que vocês peguem o livro de geografia na página 44. O que nós vamos estudar hoje na nossa aula de geografia? Nós vamos estudar o quê? Representando uma paisagem. Leia com a tia. Representando uma paisagem. Tá certo? Agora vamos acompanhar a leitura da página 44 da explicação do conteúdo de hoje. O que diz? Representando uma paisagem. Eu já falei para vocês que uma paisagem ela pode ser representada de várias formas, tá? Aí diz o quê? Vimos que existem diferentes formas de representar as paisagens. Por exemplo, gente, vocês lembram? Através de quê? De fotografias, de textos e de pinturas. Então, tudo isso aí eu posso representar uma paisagem, certo? Agora, hoje, nós vamos conhecer outro recurso que possibilita a representação de uma paisagem. Acompanha aí no livro de vocês, ó. Vamos conhecer outro recurso que possibilita a representação de uma paisagem. Será qual é esse recurso? Será qual é este meio? Além das fotografias, dos textos, da pintura. Vamos conhecer agora. Os exemplos a seguir retratam o aquetudo. Aquetudo. Ah, professora, então nós podemos representar a paisagem através de quê? De aqueduto. O que é aqueduto, gente? É o que? Olha aqui, olha, acompanha com a professora. Construção elevada que possibilita o transporte de água. Então, isso aí é uma representação de uma paisagem. No livro de vocês tem também dizendo o que é aqueduto. Aqueduto, leia com a tia aí no livrozinho de vocês. Construção elevada que possibilita o transporte de água. Certo? Isso também é uma representação de uma paisagem. Aí diz o quê? O exemplo a seguir retrata o aqueduto dos Arcos da Lapa na cidade do Rio de Janeiro. Observem essa imagem, gente, aí. Esses elementos que contém aí nessa fotografia dessa paisagem. Então, aí a gente está vendo que ela está sendo representada por quem? Pelo aqueduto. Certo? Não é pela fotografia. Isso aí, tia, mas aqui é um desenho. Sim, mas esse desenho é chamado de aqueduto. Certo, gente? Não é uma fotografia. É um aqueduto. Pronto. Aí aqui, olha, observem esse elemento. Diz o quê? Ao lado dela aí tem, olha, a legendazinha. Essa é uma fotografia da paisagem dos Arcos da Lapa. Nela é possível observar construções, árvores e o céu. Veja se vocês conseguem observar isso que eu acabei de dizer.
Isso aí nós sabemos que é uma representação de quê? De uma paisagem, que é representada por quem? Pelo retrata o quê? Um arqueduto. O exemplo a seguir retrata um arqueduto dos arcos da cidade de quê? Do Rio de Janeiro. Pronto. Tinha fotografia, sim, mas é um arqueduto. Pronto. Aí o que diz mais? Veja como é possível traçar um esboço da paisagem com base na imagem. Você já ouviu falar nessa palavra esboço? Esboço, gente, são o quê? São traços que que dá origem a uma obra. Entender? Uma arte, um desenho. Quando eu digo assim, eu vou fazer um esboço. Então, digamos que eu vejo uma imagem, um desenho, aí eu quero fazer aquele desenho. Eu vou chamar aquilo ali de quê? De esboço. Eu vou tentar fazer aquela imagem através do meu talento. E esse a gente chama de quê? De esboço. Esboço é aquilo que você quer representar através de um desenho, de uma arte, de uma pintura. Certinho, gente? Deu para vocês entenderem? Aí veja o seguinte, aqui ó, o esboço. Você vê aí que tem uma imagem bem colorida. Aí nessa parte aí, cinza, diz o quê? Construções, está representando o quê? As construções lá desse desenho que está aí acima, né? Depois vem o quê? O azul representa o quê? Céu. E o verde representa o quê? A vegetação, ou seja, as árvores. Então aí nós temos o quê? Um esboço, tá certo? Ou seja, uma imitação da primeira fotografia. Entenderam o que é esboço? Ótimo. Então, para concluir nossa aulinha de hoje de geografia, nós temos uma atividadezinha para ser feita no livro lá na página 48. Abrem lá. Também é sobre, o quê? Paisagem, gente. Nós estamos estudando esse mês paisagem. Há dias que a gente vem com esse conteúdo, porque a gente está seguindo o livro. Nós temos que trabalhar com o livro de vocês. O que diz a primeira questãozinha? Só é uma questão para vocês responder. Tem a 2, mas eu não vou colocar 2 hoje não. A questão 1 diz o seguinte: observe com atenção as fotografias a seguir. Tem 2 fotografias, certo? Observem bem essa fotografia. Depois diz o quê? Utilize as palavras do quadro, o quadrozinho lá abaixo, tem várias palavras. E componha legendas para cada uma das fotografias. No quadro você encontrará também alguns adjetivos. Não se esqueça, você deve usar todas as palavras do quadro. Aqui abaixo no quadro, olha, tem várias palavras. O quadro é esse aqui, ó. Tem várias palavrinhas. Então, todas essas palavras vocês têm que usar aqui para elaborar a legenda de cada imagem. Legenda é o que você vai escrever sobre cada imagem. As palavrinhas já estão aqui. Vocês só vão observar as imagens e retirar as palavrinhas aqui do quadro e colocar aqui ao lado. Entenderam? Gostaram da aula de geografia de hoje? Pois eu aguardo a atividade para eu fazer a correção na próxima aula, das 2. Pois um abraço, beijinho, tchau, tchau.